Bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês algumas opções da ferramenta de seleção, para quando a gente seleciona mais de um objeto ao mesmo tempo. Eu desenhei aqui dois retângulos. Para fazer a múltipla seleção, a gente tem algumas opções. A primeira seria clicar, segurar o Shift e clicar no segundo elemento. Uma outra opção que a gente tem é desenhar com a ferramenta de seleção um retângulo em volta dos elementos. Não pode deixar nenhum pedaço fora, então qualquer parte, por mínima que seja, que fique fora, não vai funcionar. Claro, a gente tem ainda uma tecla que inverte essa ação padrão. Então eu posso aqui segurar a tecla Alt e fazer a minha seleção. Então agora qualquer parte que fique dentro da minha seleção, desse retângulo pontilhado que eu desenhei aqui com a ferramenta de seleção, vai ser selecionado. Fez a seleção, tem mais de um objeto selecionado, dois ou mais, ele já vai mostrar para você aqui as opções: soldar, aparar, interseção, simplificar, frente menos verso, verso menos frente e crie um limite. A opção soldar vai unir as duas partes, vai unir os dois elementos, transformando-os num só. Vou escolher uma cor diferente para cada um deles aqui. Vou usar a opção soldar. Agora eu tenho um elemento só e na cor azul. Como ele transforma isso num elemento só, eu não tenho como manter as duas cores separadas. Posso até usar um preenchimento gradiente, mas isso aí eu vou explicar mais para frente. Mas ele não vai manter essas duas cores separadas. Vou dar um Ctrl Z, alguns Ctrl Z, certo? Selecionar os dois novamente. Aparar. E aqui vai fazer diferença qual elemento você clicou primeiro, porque ele vai aparar o primeiro do segundo que foi clicado. Então, se eu clico primeiro nesse maior, seguro o Shift, clico no outro e uso a opção aparar, ele recorta o primeiro que eu cliquei do segundo. Se eu faço o contrário, clico primeiro, clico primeiro no menor, seguro o Shift e clico no maior, ele apara da mesma forma, Só que como eu cliquei primeiro no menor, ele vai recortar o menor do maior. Então, é muito importante lembrar que para a opção aparar faz diferença em qual elemento eu clico primeiro. Interseção. Interseção é onde as duas figuras, onde os dois elementos se encontram. Ou seja, nesse caso, essa pequena parte aqui do meio. Visualmente não muda muita coisa, mas pode perceber que tem uma seleção agora aqui, nessa parte. Se eu puxar aqui para fora, ele criou para mim um elemento que tem o contorno da interseção, da área onde os dois se encontram. Simplificar.
vai me dar um resultado parecido. Vocês vão perceber que de agora em diante, todos os resultados vão ser um pouco parecidos com o das 3 primeiras ferramentas, com algumas pequenas diferenças. Então aqui no simplificar, eu tenho um resultado muito parecido com o do aparar. Assim como nas próximas duas opções eu também tenho um resultado muito parecido com o do aparar. Diferença: quando eu aparo, eu continuo com os dois elementos, o que foi recortado e o que foi usado para recortar. E nas próximas duas opções eu vou terminar com um objeto só. Então, o último objeto que foi desenhado sempre fica na frente. Vou deletar aqui e vou desenhar novamente. Vou usar um círculo aqui, uma elipse, só para ficar diferente. Pronto. Então o último que eu desenhei foi a elipse e ela está na frente. Vou selecionar aqui os dois. Pronto. Se eu fizer frente menos verso, eu vou recortar a elipse menos o retângulo que estava atrás. Vou dar um Ctrl Z aqui. E se eu fizer verso menos frente, ou seja, o que está atrás menos o que está na frente, ele vai recortar aqui para mim a elipse do retângulo que está atrás. E a minha última opção, crie um limite. Eu vou ter um resultado praticamente igual ao do soldar, só que aqui eu continuo com os meus elementos. Então eu tenho aqui um elemento novo, que é o mesmo elemento que eu conseguiria soldando, só que eu tenho aqui ainda a minha elipse e o meu quadrado para poder utilizar. Enquanto que se eu utilizasse aqui a opção soldar, eu teria a mesma imagem, mas não poderia mais utilizar o retângulo e a elipse simplesmente porque eles desapareceriam, né? Por enquanto é só, e até a próxima videoaula.